sufrágio indireto no Brasil. Por muito tempo, as eleições no Brasil foram indiretas durante todo o período de 1821 a 1881. Cargos legislativos eram eletivos à ditadura militar de 1964 a 1965 para presidente da República, governador, prefeito das capitais e dezenas de outros municípios. Com a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o poder político passou a ser exercido tanto por representantes eleitos pelo voto direto quanto pelo povo. E o que de fato seria o sufrágio indireto? Seria, em palavras simples, a perda do voto direto do povo, em que os candidatos políticos são eleitos por meio de um colegiado eleitoral. No Brasil, a eleição indireta é aquela em que se escolhe o candidato que recebeu a maioria dos votos entre deputados federais e senadores. Vale ressaltar que as eleições diretas são as mais desejáveis nas instituições, mas a indireta não elimina o caráter democrático, apesar de não ser o ideal em um regime democrático pleno. Ou seja, constitui um princípio operativo ou uma técnica jurídica, cujo sentido é assegurar a estabilidade política, o normal funcionamento das instituições democráticas e a continuidade dos serviços públicos. Tal técnica é usada, restrita e, excepcionalmente, não chega nem sequer a arranhar a democracia. No Brasil, pode ocorrer novamente eleições indiretas? Sim, em casos da morte de um presidente, em que acontece a vacância, que seria necessário realizar novas eleições dentro do Congresso Nacional. A ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares. Foi o período em que mais foram eleitos presidentes a partir de eleições indiretas. Durante essa ditadura, tivemos os presidentes eleitos no Brasil, tais como Manuel da Fonseca, Getúlio Vargas, Humberto de Alencar, entre outros. Bom, o sufrágio indireto nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira. No Brasil, os eleitores eles votam diretamente em seus candidatos. O candidato que tiver mais votos ganha. Já os norte-americanos, eles elegem um candidato e esse candidato irá votar em outro alguém, que será o candidato. É basicamente isso, é a votação indireta, que eles elegem, por exemplo, delegados e os mesmos escolhem os candidatos. E isso funciona tanto em políticas privadas como em políticas gerais. Quem pode se candidatar? Quem tem direito ao sufrágio? Nas condições de elegibilidade na forma da lei, ter nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e filiação partidária. Atualmente no Brasil, a forma de votação que a gente usa é direta, ou seja, os eleitores vão até a urna eletrônica e vão escolher o seu candidato, o candidato escolhido. Mas no passado, os brasileiros faziam as suas escolhas eleitorais de uma forma bem diferente, como já foi mencionado pelas colegas. O voto era de forma indireta, ou seja, as pessoas escolhiam um colegiado para que eles que elegessem essas pessoas, quem que ia ser os presidentes, por exemplo. Então, eles que diziam quais desses políticos estavam aptos a assumir os cargos públicos. No Brasil, as eleições por voto indireto durou aí todo o período do Império, durante a República, onde 8 presidentes, como já foi mencionado, foram eleitos de forma indireta, e só relembrando, 5 foi durante o regime militar, que foi aí na década de 1964 a 1985.